terceiro ano, sejam muito bem-vindos à segunda aula, videoaula de literatura, e hoje nós vamos falar sobre a terceira fase do modernismo. Antes disso, vamos revisar o que foi dado na primeira aula. Bom, na primeira videoaula eu falei com vocês sobre os principais traços do modernismo, que ele foi um movimento literário que começou em 1922, após a Semana Moderna, que foi uma ruptura com os modelos artísticos convencionais e que visavam a independência cultural. Outra coisa importante que foi falado é que ele foi influenciado pelas vanguardas europeias. Essas vanguardas europeias a gente já viu em sala de aula. E as temáticas dos textos, tanto da poesia quanto da prosa, são temáticas do cotidiano. Falei sobre a primeira fase, que é conhecida também como geração de 22, ou a fase heróica, que foi de 1922 até 1930. Foi um período de renovação estética por meio da quebra de padrões artísticos, a ridicularização da literatura tradicionalista, também foi a divulgação de obras e ideias modernistas. A visão na primeira fase é nacionalista, porém crítica da realidade brasileira, e a valorização de temáticas sociais. Então, aqui são os três principais autores da primeira fase do modernismo. Sobre a segunda fase do modernismo, também conhecida como geração de 30, ela teve início em 1930 e foi até 1945. As principais características: os princípios da primeira fase já estavam consolidados. A literatura dessa fase se volta para um retrato mais objetivo da realidade, tanto para analisá-la quanto para denunciá-la. Volta-se para os grandes problemas sociais e políticos do país e foi marcado por um forte engajamento político e social por parte dos artistas. Na prosa nós temos o Graciliano Ramos, o Jorge Amado, a Raquel de Queiroz. Temos na poesia Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, entre outros. Falei também, trouxe alguns textos, algumas características dos autores, tanto da prosa quanto da poesia. Agora nós vamos para a terceira fase do modernismo, que é conhecida também como geração de 45. Começou em 1945 e foi até 1960. Aqui as obras da terceira fase mantêm certa preocupação social, passam a ter como característica a pesquisa estética em torno da própria linguagem e a renovação de expressão literária. A gente vai ver isso melhor quando eu estiver falando sobre os principais artistas dessa terceira fase. Na prosa vão se destacar Guimarães Rosa e Clarice Lispector, e na poesia João Cabral de Melo Neto. Então vamos agora falar sobre a prosa da terceira fase do modernismo. Retomada da pesquisa formal, a realidade convive com o transreal, acentua-se o teor psicológico das narrativas, os questionamentos dos limites da arte e de sua capacidade de transformar o mundo se fortalecem e o conto se populariza. Muito importante vocês lerem os textos, eu não trouxe porque na prosa geralmente os textos são muito extensos e não daria para a gente ler aqui. Então, no livro, no material de apoio que vocês têm em casa, leiam textos da terceira fase do modernismo e encontre essas características. Principal autor, Guimarães Rosa, ele é de 1908 até 1967, tem uma fotinha dele, ó, que eu encontrei, para vocês se situarem. Mineiro, formou-se em medicina, inicia sua carreira diplomática em 1934, levado pelo interesse em línguas e culturas estrangeiras. Publica Sagarana em 1946, uma de suas obras. Publica Grande Sertão Veredas em 1956 e faleceu 3 dias depois de assumir sua cadeira na Academia Brasileira de Letras. Característica das obras de Guimarães Rosa:
A força da palavra e da linguagem, estilo pessoal com estilização da fala sertaneja. Sempre acontece isso nessa aula. Faz uso de neologismo, né, que são as palavras novas formadas de outras palavras. Regional e universal, acentuou no regionalismo que há generalizante e universal. Ficcionalização do espaço que vai além do ambiente real. Em sua literatura, o sertanejo de Minas é a representação do ser humano. Agora sobre as principais obras de Guimarães Rosa. Sagarana, mergulho na essência da cultura popular, e o regionalismo aparece de forma explícita. Então veja, na terceira fase o regionalismo continua em pauta. Grande Sertão Veredas, narrativa de feitos heróicos no Grande Sertão e reflexões que acortam como veredas. Trama inspiradas em batalhas medievais, romance de formação e história de amor. Agora sobre a nossa queridíssima Clarice Lispector, também uma das autoras da prosa da terceira fase do modernismo. Nascida na Ucrânia, muda-se para Maceió e então para o Rio de Janeiro, onde se forma em Direito. Ao se casar em 1943, vive em alguns países da Europa. Retorna em 1959. Publica Perto do Coração Selvagem em 1944. O estilo de Clarice Lispector nas obras, ela é muito conhecida pela essa palavrinha aí, universo interior. Então ela se preocupa muito com o mergulho interior dos personagens. Algumas pessoas nem vão se identificar muito com a obra dela, principalmente por causa desse universo interior. O registro temporal configura-se em tempo psicológico e aí o monólogo interior. Sobre as principais obras de Clarice Lispector. Epifania, eventos corriqueiros e banais funcionam como instantes de epifania, manifesta-se como uma revelação. Laços de Família, publicada em 1960, mesmo com a presença da família, o indivíduo se sente solitário. As relações familiares são afetadas por acontecimentos que quebram a monotonia. E agora sobre a última obra de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. O último romance da autora trata da vivência urbana do imigrante nordestino, profunda interpenetração entre as dimensões narrativa e reflexiva. Macabé se aproxima de outras personagens da autora devido à introspeção, mas se afasta devido à condição humilde. Vale muito a pena ler este livro. Se vocês puderem, dê uma lida nesse livro. E aí agora eu vou falar sobre a poesia da terceira fase do modernismo. Geração poética de 45 propunha um retorno às formas clássicas de composição, resgate da temática mitológica, visão lírica e sentimental do mundo. João Cabral de Melo Neto se distancia da geração A de 45, pois em sua poesia não há o resgate da temática mitológica e nem a visão lírica e sentimental do mundo. Porém, é sobre ele que eu vou falar com vocês. Tá aí uma foto dele também. João Cabral de Melo Neto, nascido no Recife, publica Pedra de Sono em 1942, publica O Engenheiro em 1945, quando inicia sua carreira diplomática. Assume uma cadeira na Academia Brasileira de Letras em 1969. Sobre, então, o estilo de João Cabral de Melo Neto. Divisão da obra. Publica Duas Águas em 1956. Esse título estabelece a divisão em sua obra em uma das vertentes destinada à literatura. A leitura silenciosa, predomina a reflexão sobre a própria arte. Na outra, destinada à leitura em voz alta, predomina a temática social. Vejam só, terceira fase aí continua então predominantemente falando sobre temática social.
Poesia seca, busca de neologismos e novas formas de expressão. Poesia rigorosa, na métrica e no sentido preciso atribuído às palavras. Cada palavra possui um significado concentrado. Não há concessão para o sentimentalismo. Linguagem contida e refletida. E aí, sobre a principal obra de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, um auto de Natal pernambucano, escrito entre 1954 e 1955. O título chama a atenção porque usa o nome próprio, Severina, como qualificador de vida. Severina origina-se de severo, difícil, rigoroso. A morte é colocada antes da vida. Bom, gente, falando em João Cabral de Melo Neto, nós vamos resolver agora, vamos ler um texto dele, certo? Um poema, para melhorar a compreensão. E aí também vamos resolver algumas questões sobre a terceira fase do modernismo. Leia o poema abaixo de João Cabral de Melo Neto, O Sertanejo Falando. A fala a nível do sertanejo engana, as palavras dele vêm como rebuçadas, palavras com feito pílula, na glace de uma entonação lisa de adocicada, enquanto que sob ela dura e endurece o caroço de pedra, a amêndoa pétrea, dessa árvore pedrenta, o sertanejo, incapaz de não se expressar em pedra. Daí porque o sertanejo fala pouco, as palavras de pedra ulceram a boca, e no idioma pedra se fala doloroso. O natural desse idioma fala a força, daí também porque ele fala devagar. Tem de pegar as palavras com cuidado, confeitá-las na língua, rebuçá-las, pois toma tempo todo esse trabalho. Vamos então responder a essas questões. Assinale com V verdadeiro ou F falso as seguintes afirmações sobre o poema. O eu lírico do poema é o próprio sertanejo que reflete sobre sua forma de falar? Não, aqui é falso. Dá para perceber que o texto aí está em terceira pessoa, portanto não é o próprio sertanejo que reflete sobre sua forma de falar. A ideia dos 4 primeiros versos da primeira estrofe é retomada nos 4 últimos da segunda. Neles é descrita a melodia aparentemente doce da fala do sertanejo. Então vamos lá, essa questão é correta, vamos provar no poema. Vejam só, a fala a nível do sertanejo engana, as palavras dele vêm como rebuçadas, palavras com feito, pílula, na glace de uma entonação lisa de adocicada. Vejam só. Terceiro, os 4 últimos versos da primeira estrofe estão relacionados aos 4 primeiros da segunda. Neles é descrita a essência rude do falar sertanejo, também verdadeira. Daí porque o sertanejo fala pouco, as palavras de pedra ulceram a boca, e no idioma pedra se fala doloroso. Agora ao 4º item. O sertanejo falando opõe-se aos demais poemas de educação pela pedra. Nele, João Cabral de Melo Neto apresenta um rigor formal, uma preocupação com a estrutura do poema, ausente no restante do livro. Falso, tá, gente? O item correto é o E, FVVF. Agora outra questão. Guimarães Rosa e Clarice Lispector representam 2 vertentes literárias diferentes da ficção brasileira do século XX. No entanto, seus estilos possuem pelo menos um traço em comum, que é a pesquisa linguística representada pelo amplo uso de neologismo, não. A utilização da língua portuguesa em sua variedade mais prestigiada, também chamada de língua padrão, com poucos desvios, também não. O aprofundamento psicológico das personagens, que se revela em questionamentos de ordem existencial. É exatamente aqui. A C. A D. A fixação de um vocabulário regionalista.
Fixação? Não. Há predominância de personagens que partem do interior do Brasil e que não se adaptam ao cotidiano das grandes cidades. Predominância também não. Bom, gente, então nossa aula acabou. Como eu disse, eu estarei no chat no horário da aula de vocês para tirar eventuais dúvidas. Assistam a videoaula, leiam o material de apoio que vocês têm em casa, pesquisem. Literatura é pesquisa, é leitura, e eu não vou cansar de repetir isso para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Um beijo para todos e se cuidem, tá, gente? Bye!